Isso aí, então você ouviu, teve esse momento com Adon Rael. E o que você vai fazer? Você vai voltar para sua casa? Você vai acordar o seu pai? Como é que vai ser o esquema? Então, eu sei normalmente como que funciona a rotina de manhã do meu pai, né, em comparação à minha, se eu tenho momento para falar com ele, essas coisas assim, ou é Ah, só à noite. você sabe que ele não costuma, como ele até pediu para você levar as coisas para a cidade, é porque ele não consegue acordar muito cedo, porque ele não tem forças logo cedo, né? Mas você sabe que se você acordar ele à noite, não tem problema, é só que ele vai descansar até mais tarde. Ok. Então, o Amiel, ele primeiro ele volta até a fazenda para observar realmente o estado dos lústrons, para confirmar, né, a segurança deles, vendo que não houve nada com um grifo. E a segunda ação que ele toma é ir diretamente até o quarto do pai dele, porque o quanto ele avisasse, o quão cedo ele avisasse, melhor seria para que eles se organizassem a respeito disso. Beleza, então você passa primeiro ali no casebre onde ficam os lustros, você vê que a sua contagem bate. Do mesmo que você tinha quando você foi dormir, é o mesmo que está lá. E logo depois você vai na direção da casa onde seu pai dorme. E você vai até o quarto dele e você vê lá que ele está repousando. É que o Ramiel, ele vai um pouco de jeito até meio sorrateiro, ele vai chegando no quarto e ele dá dois toquinhos assim de leve na madeira da porta, para fazer um barulho mais oco, para que fosse o suficiente para acordar ele. Beleza, você bate ali devagar ali na porta, faz aquele barulho, você vê que ele dá uma mexida assim, aí você vê que os olhos dele vão se abrindo, ele vai meio que se ajeitando na cama para meio que sentar assim, aí ele. Ramiel, Ramiel, o que foi, filho? O Ramiel, ele dá um passo à frente ali e vira, pai, eu estava recolhendo o que a gente comeu, nossos pratos, e eu ouvi um barulho de um grifo. Eu achei que ele poderia ter atacado nossa fazenda. E para evitar que tivéssemos mais perdas no trabalho, eu fui tentar trazer de volta o nosso lustro. Mas foi diferente, pai. Eu ouvi a voz do Senhor. Ele entrou em contato comigo. E o que ele disse? Ele disse para que eu espalhasse a palavra dele pela cidade, pois uma horda de orcs viria até nós, viria até o reino. Você vê que quando você falou do grifo, o olhar dele foi de uma extrema preocupação, ainda mais você falando que foi atrás, e seu pai conhece o seu potencial bélico, né? Não é Sim. dos mais impressionantes. Mas depois que você falou que teve essa experiência, falou agora sobre ter recebido uma ordem, você vê que o olho dele meio que começa a ficar marejado, a encher de lágrimas, e você vê que ele abre um sorriso e ele fala: Então vai, filho, cumpre o que te foi ordenado. E Deus te abençoe. O Amiel, ele acena concordando com a cabeça novamente. Ele vira e fala assim: ele me disse que aqueles que ouvirem a palavra de Adão Rael terão a salvação, incluindo nós, incluindo você, pai. Estaremos em segurança. E você vê que ele dá as mãos assim para você, segura as suas mãos e ele fala: Eu creio, filho. Bom, é melhor que você volte a descansar agora. Eu, quando eu for levar a carroça para a cidade, talvez chegue mais tarde em casa, porque, bom, tenho também uma outra missão para fazer agora. Ele dá uma risadinha de canto, assim, depois de falar isso. Você vê que o seu pai claramente está feliz com você e na hora que você fala isso, ele fala para você assim: Não se preocupe com a carroça, o Senhor vai cuidar de nós. Faça o que ele te pediu, apenas isso. Eu vou fazer, pai. E você percebe que o Ramiro vai se afastando um pouco para deixar o pai descansar. Beleza. Você vê que ele
Ele até deita assim, mas ele deita meio que de barriga para cima, olhando pro teto assim. E você vê que ele tá numa alegria que ele não consegue se conter, mesmo uma notícia que é preocupante. Tipo, há uma horda se aproximando aí da cidade. Sim. Mas o foco dele tá na experiência que você acabou de ter. E nisso, então, eu imagino que você vai se aprontar para ir para a cidade, certo? Você vai, pega as suas coisas, pega ali os seus possíveis mantimentos ali. É uma viagem de algumas horas, provavelmente umas 5 horas, 6 horas você vai levar ali. E pega o seu manto de lustro. O que mais que você vai pegar aí? Cara, eu só vou precisar de. Bom, eu vou usar o meu cajado, eu vou levar sempre o meu cajado comigo. Beleza. Manto eu trarei. E, tipo assim, eu vou retornar pra casa depois ainda. Cara, você não sabe. Você sabe que tua missão foi chegar lá na cidade e avisar todo mundo. Porque eu tava pensando se compensaria, tipo assim, teria como, na verdade, eu levar mantimentos, assim. Mantimentos que você pode levar é tipo assim, uma bolsinha com alguma coisa pra você comer, um pão, tá ligado? Mas Pode ser, então, eu de pego um fato, pão e. mantimentos pra viagens de semanas e tal, isso realmente não. Sim, sim. Então eu vou levar, tipo, um pão e no máximo um cantilzinho com água. Dentro eu vou falar bastante. Beleza. Então, nisso, você, Ramiel, se apronta, pega o seu cajado, sai na porta da casa de vocês, ali de frente, pro monte de Beth Macau, onde você tem aquela visão maravilhosa todas as manhãs. E dessa vez você olha pro outro lado, o lado da cidade, algumas horas de distância, onde você deveria nessa manhã partir para buscar o seu ganha-pão, seus mantimentos, para vender ali a lã do lustro, dessa vez com uma missão muito maior. Você respira fundo e parte em direção a Uret. Então é o seguinte, quando você chega, a cidade já está muito mais movimentada. Beleza? Está de dia, a cidade está logo amanheceu agora, então tem pessoas montando suas barracas, pessoas já estão comprando os primeiros mantimentos do dia. E você vê que vai ser um grande desafio, porque é uma cidade grande, relativamente grande. E você tem que avisar todo mundo. Ok. Primeiramente, o que eu preciso ter uma noção da cidade é que tem muitos guardas que ficam rondando por aí, por essa parte. Você vê que a cidade de Urat, ela tem as muralhas que protegem a cidade, e como você viu ali, tem um caminho para outra muralha que protege ali o palácio. Sim. Então lá em cima você vai ter mais. E no topo ali das muralhas você também vai ver alguns circulando. Na cidade em si você não vê muitos. Você vê patrulhas às vezes de duplas, tal, porque não é uma cidade de grandes agitações, né? Mas ela tem sim o seu contingente militar ali. Ok. O Ramiel, ele chega então na cidade, ele começa a analisar esse tipo de coisa, com medo até que ele pudesse acabar sendo silenciado, tratado como um herege. E, cara, ele fica um pouco receoso de como ele poderia passar a palavra para tantas pessoas de uma forma rápida, evitar que o pior acontecesse. E vendo essa quantidade imensa de gente andando pelas ruas, ele sabe que um por um não daria certo. Ele procura se tem algum palanque para que ele pudesse erguer a voz ali e atingir um número maior de pessoas. Beleza. Cara, você imagina que talvez ali no topo da escadariazinha ali, antes da escadaria do palácio, tá vendo que tem esse portão de madeira? Talvez ali você chame a atenção do pessoal, porque é um lugar mais alto, né? E é bem no centro. Ousado é meu nome do meio, né? Você percebe que o Ramiel ele vai caminhando até ali mesmo. É uma decisão que talvez fosse arriscada, mas é o que ele ouviu. Aqueles que atendessem a voz, a chamada do Senhor seriam salvos. E o papel dele é trazer esse chamado a maior número de pessoas possíveis. Ele vai caminhando para perto da escada. E alguém para ele, alguma coisa assim, ou eu posso ir até Não, lá? você tá livre. Você percebe que ele vai então até lá e virando pro resto, ao atingir um pouco de altura, ele bate com o cajado um pouco assim, umas 2 vezes no chão, ele fala: Atenção! Posso conseguir a atenção de todos vocês? É rápido.
Ele tenta falar em um bom tom ali. Rola aí a comunicação. Agora é. Porque nem pra rodar o que eu sou bom, eu rodo mal. Deixa eu ver quanto que eu tenho. É 3. Ok, 7 de novo. Beleza, com 7 você vê que não parou a cidade inteira, mas o centro do mercado, essa galera aí que você tá vendo na imagem, todos eles começam a olhar pra você. O Ramiel, ele vê essa quantidade de pessoas assim, ele começa até a ficar um pouco meio nervoso. Ele não é uma pessoa que... Ele nunca mesmo tentou fazer coisas assim. Afinal, ele viveu uma vida simples com seu pai. Só que ele sabe que é a missão que foi lhe dada e ele não pode temer esse tipo de tarefa. Ele suspira e com um semblante mais sereno olha de volta para o povo e erguendo o tom da voz. Eu trago uma mensagem e preciso que vocês repassem para todos que conhecem. Por favor, eu preciso de vocês. Preciso que vocês me ouçam. Conforme você fala isso, uns vão se aproximando e tal. E você vê que esse senhorzinho aparece, um anão. Ele sai da banquinha ali de especiarias que ele vende, tudo. Você tem nossa atenção, rapaz, diga. Ele novamente suspira, ele tá claramente nervoso. É a primeira vez dele fazendo isso, mas ele cria coragem. Eu trago uma mensagem do Senhor. Ele diz que este reino, em não muito tempo, será atacado, será ameaçado por orcs. Por favor, me escutem, não é uma bobeira, não é uma brincadeira. Não tentem desafiar as profecias. Busquem a salvação, busquem a palavra. Você percebe que ele fala isso um pouco desesperado, um pouco com medo da reação. Beleza. Quando você fala isso, você vê que as pessoas começam um burburinho, né? As pessoas começam a cochichar entre elas ali. E esse mesmo senhor, esse anão aí que falou com você, ele fala: garoto, nós entendemos a sua preocupação, mas há abatedores vigiando as estradas dia e noite. Se houvesse uma horda de orcs à espreita, acredito que nós já teríamos sabido. Você tem alguma prova além da sua palavra? Você percebe que o Ramiel ele morde um pouco até o beiço, sim, porque ele realmente não tem uma prova. Ele apenas tem a fé dele, meio esperançoso de poder entregar algo concreto. Ele balança negativamente com a cabeça. Não, me desculpe. Eu não posso oferecer uma prova concreta. Mas, por favor, senhor, vocês que estão aqui, acreditem em mim. Eu preciso que a voz do Senhor chegue a vocês também. Vocês podem ser salvos. Quando você fala isso, você vê que se aproxima uma halfling. Ela tem um filhinho no colo, né, um bebezinho. Por favor, mas você viu alguma coisa? Eu fico com medo só de imaginar. Se isso for verdade, eu devo levar meu filho para longe e sair da cidade? Cara, então, sobre o que ele recebeu da voz de Adon Rael, ele não recebeu nenhuma instrução de como ele poderia salvar, né? Apenas de compartilhar, né? Isso, falou, avise as pessoas que há uma horda vindo. Ok. E ele disse que aqueles que crerem que isso fosse verdade seriam salvos. Mas ele não tem nada falando sobre sair da cidade, né? Não. Pô, cara, mas você me deixa num conflito, cara. Ele te deu uma única instrução para você não ser pego. Como assim? Eu não entendi. É o único jeito, pelo que ele falou para você, de não sofrer. Aí acreditando nele. É acreditando que isso é verdade. O Ramiel, ele para um tempo quieto, assim, do mesmo jeito que eu estou em dúvida. Isso é levado ao próprio personagem, porque ele realmente tem mensagens muito vagas, um jeito de agir muito vago. Ele olha de volta para Halfling. Eu preciso que você confie na palavra do Senhor, de Adon Rael. Eu preciso que você esteja disposta. Você não, mas todos vocês. Ele ergue o tom da voz assim para que todos atingissem todos que estão ouvindo ele. Todos vocês estejam dispostos a ouvir
os planos do Senhor, porque aqueles que crerem estarão salvos. Você vê que, de novo, forma ali um burburinho, pessoas acreditam, outras não, uns começam a seguir suas vidas normais. Você ouve até alguém ali no meio, não dá pra identificar quem é, falando, não é só mais um maluco, sabe? Os caras começam, tipo, a ter reações muito variadas, mas o fato é que isso gera uma agitação ali no centro. As pessoas largaram seus serviços, começaram a vir mais, pessoas estão perguntando umas para as outras, o que ele falou, tal, quero saber. E começam a, de certa forma, se creram ou não, você não tem certeza, mas que o que você disse começou a ser espalhado ali, deu certo, entendeu? As pessoas começaram Sim. a transmitir a mensagem que você iniciou. Até que... Eu já ouvi o suficiente, garoto. Você está assustando o povo com a sua pregação. Nossos batedores não viram nada. Você está inventando histórias. Ou você mostra alguma prova concreta do que diz, ou você será levado como um agitador. Você percebe que ele dá um passo para trás nessa ideia de ser levado, mas ele balança negativamente com a cabeça para si mesmo, no sentido de que eu não posso fraquejar. Ele olha para os dois guerreiros e fala: eu prefiro ser expulso dos templos do mundo do que calar a verdade de que eu recebi. Eu não tenho provas concretas, como eu disse, mas eu preciso que ele vira novamente para o povo, que vocês acreditem e creiam na palavra do Senhor, porque é Ele que trará a salvação. Quando a horda vier, aqueles que acreditam poderão ser salvos. Vocês todos têm a oportunidade. Por favor. Já chega. E ele, tipo, pegou você e ele e os soldados saíram te levando, assim, te suspendendo pelo braço e você falando isso pro povo, tipo, me ouçam, tá ligado? Gritando e tal, e ele já vai te levando junto com os caras. Você vê que os outros dois estão mais de apoio, quem te carrega mesmo ali é o orc, né? Parece ter uma patente até, meio orc, né? Que parece ter uma patente até um pouco mais alta que a dos outros. Ele vai te levando aqui assim no braço, ele é muito forte, e caminha assim pela cidade, e eu imagino que você não perde a oportunidade de cada rua que ele entra gritar mais. Ele ia gritando lá toda hora, né? Busque o Senhor! Por favor, ele ia gritando ali. E aí, até que vocês caminham alguns bons minutos ali, vocês chegam nessa área aqui, perto da muralha. Você vê esse rapaz aí na frente. Ok. E o capitão vira, e ele... O meio orc, né? Ele... Eu encontrei esse arruaceiro ali. Ele estava assustando a população. Há um quarto vago para ele aí? Aí você vê que eles dão uma risadinha assim um com o outro. Aí o anão ele vira e fala: o que não falta aqui são lugares para imbecis como esse. Venha, eu vou mostrar. E aí você vê que eles vão levando. Cara, também tem uma oportunidade aí pra você falar pros guardas alguma coisa se você quiser aí. Que ele vai passando pelo anãozinho. Ele vira e fala assim: Senhor, os orcs vão invadir. Por favor, busque a Dom Rael. É a chance de vocês viverem. E ele vai sendo levado. Faz um check de comunicação. Ok. 7. Você passa pelo anão. Os outros dois soldados ficam ali na frente. Quem vai te levar é só o orc, meio orc. E você vê que o anão faz uma cara assim pra você, meio confuso. E aí você consegue ouvir ali assim de relapso assim, ou meio que também interpretar a conversa deles. Você vê que o anão vira assim, olha para um dos soldados humanos, né, que tava com o meio orc, e fala: e aí, o que vocês acham? E aí o cara fala: bom, ele parece bem certo, e eu nunca vi alguém passar por isso por uma mentira. E aí, tipo, você vê que o anãozinho meio que concorda, mas ao mesmo tempo dá de ombro, então eles ficam nessa dúvida. E você é levado, então, ali pra dentro, pelo meio orc, sem muitas conversas com ele, né? E ele vai, abre uma dessas portas, né, de cela, e coloca você, ele te joga lá dentro, assim. Você tá sem o seu cajado, você tá só com as suas roupas ali, né? Pronto,
Agora pode gritar à vontade. E quando você melhorar, a gente pode ter uma conversinha. Eu tô tipo numa solitária ou tem presos ao redor? Não, só tem você ali dentro. Ah, me censuraram. Não acredito. E nesse momento, ainda nessa prisão, a nossa cena ela vai atravessando os corredores da prisão até chegar em uma outra ala. E este elfo está correndo ali no corredor, ele está dando umas corridas mais aceleradas assim. E ele cruza outro corredor, tal. Ele parece estar bem decidido de saber onde ele vai, está um pouco ofegante. E de repente ele abre uma das portas assim e ele para na frente de você, Naurin. E ele para. Você conhece esse elfo, ele é um guarda assim como você da prisão. E ele para, ele tá meio ofegante assim, ele... Naurin, rápido. Eu acho que aquele seu amigo tá aqui. Pera, amigo? Ele de fato não lembra quem é. É, o meu elfo, pastor. Ah, pera. O que ele tá fazendo aqui? Ele tá preso. Por que um pastor ia ser preso? Parece que ele causou uma confusão no centro e contou algo sobre orcs. Eu não sei, eu só fiquei sabendo agora, eu vim falar pra você. É, ok. Ele tá em que cela? Eu só peço tipo a direção pra ele. Você vê que ele fala na ala leste, você vai encontrar ele lá. Ah, tá. Ala leste. Droga. Por que você fez isso? Ele já vai indo em direção enquanto isso. Você tem alguma coisa aqui perto? Você vai ficar vigiando essa ala pra mim? Pode ser, vai lá, eu fico aqui. Obrigado. Beleza, você vai em direção à leste, você passa pelos corredores. Não tem muitos, assim, é uma prisão relativamente pequena, mas se você vê ali a imagem do anãozinho, né, que eu mostrei, ela deve ter, tipo assim, quando a gente fala de ala leste, assim, deve ser uma distância de 3 ou 4 celas por ala, assim. Então não é para caber um grande contingente de pessoas. E o que você, como guarda daí, já sabe é que se um dia acontecer de ter um grande número de criminosos presos, eles vão ficar compartilhando a mesma cela, entendeu? Tipo, não tem muito para onde expandir, não. Mas você vai, então, atravessando ali, demora ali coisa de uns 5 minutos para você chegar do outro lado. E você vai olhando as celas, vai olhando uma por uma, a grande maioria vazia. De repente você olha e como é que você tá, Ramiel, dentro da cela? O que você tá fazendo? Derrotado. Você percebe que o Amiel ele tá sentado ali no próprio chão, encostado na parede. E ele tá olhando pro chão. Ele tá fixamente olhando pro chão como se ele tivesse perdido nos pensamentos ali. O Naurin, ele chega meio zombando assim da sua cara. Ele chega falando, fiquei sabendo que um pastor foi preso. Tive que vir aqui ver. Naurin, você tá aqui? Eu virei guarda? Sabia disso, né? Eu sei, pode parecer loucura, mas, bom, me arrastaram até aqui. Eu não fiz nada demais. Falaram que você fez uma confusão no centro. Ele coça um pouco a cabeça, assim, o cabelo. Não foi bem uma confusão, eu precisei avisá-los. Eu precisei avisar o povo daqui, para que eles fossem salvos. Você entende, né, Naurin? Peraí. Avisar do quê? Salvar do quê? Ele olha um pouco para baixo, ele percebe que ele tá extremamente agitado. Ele volta para você um pouco mais calmo, te olhar, Naurin. Desculpa, é só que... Bom, eu tava meio desesperado. Pra ser sincero, essa madrugada foi diferente. Eu recebi um chamado, eu recebi uma profecia de Adonrael. Adonrael. É um amigo seu? Adonrael é o Senhor, o Criador, não Encares. Bom, o suposto deus dessa cidade. Não é suposto, ele é o deus da cidade. Eu escuto muito sobre ele em casa. Bom, eu não vou discutir sobre isso, Naurin. Bom, é melhor que você saiba também. É que uma horda de orcs vai invadir esse reino, Naurin.
Por que os orcs fariam isso? A gente já teve guerra com os orcs, humanos e orcs? Esse reino especificamente, vocês nunca tiveram uma invasão de orcs, mas vocês sabem, por exemplo, igual a comunidade, a fazenda que o Ramiel vive, eventualmente a cidade fica sabendo de fazendas dizimadas, de como eles atacam e destroem as fazendas, pequenos vilarejos e tal. A cidade em si, eles nunca mostraram ou nunca tiveram o ímpeto de vir tomar a cidade, porque ela já teria um custo muito maior. Né? Uhum. Tá. Eu falo meio que... Não zombando, mas tipo... Eu olho pra ele... Mas você ficou sabendo isso de um amigo seu que sei lá, teve a fazenda atacada? Soube disso como? Você percebe que você vai falando assim como se era um amigo e ele vai negando com a cabeça. Não foi alguém que teve a vila atacada, a casa atacada. Foi o próprio senhor que eu disse, aquele que chamamos de Adon Rael. Ele me disse essa madrugada, ele me contou. E me disse que, apesar de estarmos sendo invadidos, que estaremos sendo, na verdade, aqueles que acreditarem nele serão salvos. Quando ele falou o nome, né, Adon Rael, novamente, te deu um flash rapidinho assim. Sabe aquele sonho que você sempre tinha? Uhum. Você vê rapidamente no flash o Ramiel. Ele tá sentado dentro de uma tenda e ele tá com aquele livro que você sempre via no seu sonho e ele tá escrevendo nele. Depois volta e você vê o Ramiel terminando de falar isso que ele falou agora. Aqueles que crerem que seriam salvos. Mas... Você ouviu ela... Desculpa, isso não tá fazendo sentido pra mim. Eu sei que não posso te oferecer uma prova concreta, e é por isso que o povo desacreditou de mim também. Mas é sério, Naurim. Acredita em mim. Por todo o tempo que a gente passou junto. Eu não vou mentir pra você, eu sei. Eu sinto que você fala a verdade, de fato, mas ainda tem muita coisa obscura, eu acho que no que você recebeu de mensagem. E, bom, eu não vou falar que você tá mentindo ou que você tá louco. Eu quero entender o seu ponto ainda, mas ele tá pensando sempre no sonho dele, no livro. E ele olha assim um pouco em volta, você não vai acabar sofrendo se ficar falando esse tipo de coisa. Eu não consigo garantir que você vai sair daqui, bom, tão cedo. Mas eu posso te ajudar em alguma coisa. Se você estiver com fome, posso pegar pão, água. Eu posso talvez tentar tirar você daqui à noite. Tudo bem. Você fica aqui sempre ou você acaba saindo para as ruas de lá também? Só de dia. Bom, eu não fico aqui à noite e, sinceramente, não gosto muito de ficar em casa também. Você percebe que o Ramiel ele vai soltando ali as grades, que ele já estava mais desesperado, ele vai soltando conforme ele vai se acalmando, até pelo apoio do amigo dele. Eu não ligo de acabar sofrendo aqui, mas eu preciso atingir o máximo de pessoas possíveis com essa palavra. Preciso que as pessoas saibam que ainda existe salvação e como atingi-la, como chegar até ela. Será que você conseguiria me ajudar nisso, Naurim? Eu não sei quanto tempo a gente tem até que eles venham. Você falou o suficiente na praça? Ou... Eu falei, mas não sei se foi o necessário para que eles pudessem acreditar em mim. Porque realmente não é fácil uma pessoa chegar e começar a dizer uma catástrofe. É claro que me acharam que eu era louco. Nesse momento, vocês ouvem trombetas. Trombetas que são da própria cidade de Uret. E você, Naurim, sabe o que são essas trombetas. Inimigos à frente.
Droga. Nessa hora, cara, vocês começam a ouvir uma agitação fora da prisão, né, no centro da cidade. Começa a ter barulhos de pessoas gritando, correndo, uma mobilização. Talvez o Naurin, que esteja mais perto da janela, consiga se aproximar e ver essas pessoas correndo, desesperadas, os guardas se mobilizando. E você, Naurin, sabe que como um guarda da prisão, você só é destacado você é destacado para ficar ali na prisão até que haja uma segunda ordem. Então é aquilo, eles só passam a chamar de outros setores, principalmente os menores ali, quando precisa de número, entendeu? Então a sua ordem é ficar na prisão para garantir que qualquer tipo de ataque não seja para tirar alguém da prisão, entendeu? Então você guarda o seu posto. Mas é aquele negócio, você vê as pessoas na rua, né, como eu falei, em agitação e tal, e você ouve essas trombetas. Tá. Eu olho assim pra janela, eu escuto o som das trombetas e eu volto os olhos de volta pro Ramiel. Tá, escuta, eu acho que você realmente é um profeta. Essas trombetas indicam ataque. Eu devia ficar aqui, mas eu vou sair. O Amiel, ele coloca novamente as mãos à grade quando você avisa que é um ataque. Ele abre um pouco o rosto de desespero. Você precisa dar algum jeito de me tirar aqui também. Eu preciso relembrar do que eu disse mais cedo. Ainda tem um jeito. Eu tenho a chave das celas? Não, a chave não fica com você, fica lá embaixo. Tá, eu vou pegar as chaves, eu volto já. E eu saio correndo mesmo pra pegar essas chaves aí. Elas ficam tipo com guarda ou ficam lá embaixo assim quando... Elas ficam com o capitão da prisão, né? Ele fica lá embaixo como se fosse uma sala dele, assim. Então eu vou lá. Então beleza, você começa a correr e na hora que você desce ali as escadarias e vai pra sala do capitão, você vai fazer como? Você vai bater, vai pedir licença ou já vai entrar já rapidão? Não, eu tô batendo ali na porta. Na hora que você bate, você vê que a porta ela abre muito rápido, assim, como se alguém lá dentro também tivesse desesperado, óbvio, pela circunstância do ataque, né? E você vê que na hora que abre a porta, você vê aquele meio-orc. E você vê que o meio-orc tá com a chave na mão já. E ele vira, ele pega você, cara, de uma forma muito bruta, assim, ele meio que segura na tua camisa, assim, meio que no colarinho. O pastor, onde ele está? Na cela. Aí, tipo, você vê que ele solta, assim, seu colete, né? Venha comigo, temos que pegá-lo.